Ainda de pé, abra sua Bíblia no Salmo de número 115. Vamos meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também nós queremos fazer menção do seu Vilmar e da dona Elisângela, que gentilmente abriu as portas de sua casa ontem, para nós cultuarmos a Deus junto com eles ali. E foi uma bênção, nós pudemos orar, conversar, lanchar, porque crente come que é uma bênção, né? Crente não bebe, mas come que é uma bênção, né? Não tem esse ditado? Então, nós ali tivemos um momento de comunhão, estivemos ali abençoando, e eles colocaram um desejo no seu coração de continuar frequentando aqui conosco. Então, quando estiverem orando, ore por seu Vilmar e pela dona Elisângela, em nome de Jesus. Não vou apresentá-los, porque pela fé são nossos, em nome de Jesus. Amém? Primeiramente de Jesus. E nós, a igreja, cuidando tão somente daquilo que é de Jesus. Amém? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez o céu e a terra. 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Pode se aceitar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um salmo, de um cântico, e o povo de Israel foi zombado constantemente pelas nações pagãs, pelas nações vizinhas. Muitas vezes Israel foi derrotado e questionaram: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Israel, eles enveredaram muito pela idolatria. Após servindo as imagens de escultura, servindo os postes ídolos, servindo os falsos deuses. E as duras penas eles aprenderam a não mais servir os ídolos. E isso, os estudiosos falam que
provavelmente o cativeiro babilônico foi o cativeiro que tratou Israel de tal maneira que após o cativeiro babilônico, a gente não observa mais passagens contra a idolatria, nesse sentido de imagens de esculturas e por aí vai. Então eles tiveram que aprender na marra o que eles deveriam servir o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E o interessante é que quando Deus escolhe Israel, e a palavra do Senhor diz que eu escolhi vocês, não é porque vocês eram a maior nação, não era porque vocês eram o maior povo, mas é porque eu os amei. Eu resolvi amá-los. Deus poderia ter escolhido outros, mas escolheu Israel. Israel, com todo o privilégio para adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, enveredaram por caminhos tortuosos. Mas eles aprenderam. E no Salmo de número 115, esse cântico, diz assim no verso 2, no versículo 1, vamos planar aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O trono de Deus, o governo de Deus, ele está firmado sobre a misericórdia e a fidelidade. É isso que firma o trono de Deus, a misericórdia e a fidelidade. A justiça e a santidade, a retidão e a santidade. E a glória dele, ele não dá para outro. Ele não dá a outro. E o profeta Isaías diz que, Deus falando no livro do profeta, a minha glória eu não darei a outro. Quando o ser humano quer buscar a glória para si, Deus fica em segundo plano e Deus não se agrada de tal coisa. E a gente observa que o salmista ele vai dizendo, porque dizem as nações, onde está o Deus deles? Muitas vezes fazem chacota do nosso Deus. Ah, mas tu não é crente? Por que é que você está passando isso? Ah, você diz que não serve um Deus todo-poderoso? Cadê ele agora? Que eu creio que isso aconteceu com você. De alguém te questionar. E questionar o seu Deus. Mas aí, o salmista, ele diz, onde que está o seu Deus? E ele fala, o nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Isaías, ele viu o quê? Deus assentado em um alto e sublime trono, e acima no trono de Deus, havia querubins que diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! O nosso Deus, ele não foi criado por ninguém. É ele quem cria todas as coisas. E ele diz, antes que houvesse, eu sou. Daniel diz que o seu reino é sempiterno, é de eternidade a eternidade, não tem começo e não tem fim. O nosso Deus, ele é um Deus atemporal.
atemporal, ele não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito ao cronômetro, ele é Senhor do tempo, ele está em um alto e sublime trono, o seu trono é poderoso, a terra é o estrado dos seus pés e as nuvens é a poeira dos seus pés. Aleluia! O nosso Deus, ele reina, ele é soberano, e o salmista já dá logo uma carteirada, digamos assim. Você quer saber onde é que ele está? Ele está no céu, ele é o criador de tudo. Agora o de vocês, prata e ouro, obra das mãos dos homens. Teve que alguém criar, fazer alguma coisa, para que ele viesse fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que os ídolos, as imagens de escultura, e nada é a mesma coisa. E nada é a mesma coisa. E aí, ele vai dizendo que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, aquela coisa toda. Aí aqui, a gente sabe que o nosso Deus, ele é espírito. O nosso Deus, ele não tem forma humana, não tem forma física. E aí a gente usa as características humanas para poder entender aquilo que a gente não consegue compreender. E isso se tem um nome chamado de antropomorfismo. Antropos é homem e morfismo forma, é atribuir forma humana a Deus para tentar entender como é o nosso Deus, como ele age. Então a gente faz uso do nosso conhecimento limitado para tentar explicar e entender aquele que é ilimitado. Por isso que a Bíblia fala, mão forte, braço forte, estendido, para que a gente possa compreender e entender. Você vê que Deus, ele facilita a nossa vida, né? E aí, inspira o escritor a escrever de forma simples e objetiva. Então, nós vamos traçar uma comparação, um paralelo com os deuses, as imagens de escultura, com um Deus verdadeiro. E diz o quê? Os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Ou seja, não tem boca, não podem falar a seu povo, fazer alianças ou promessas, oferecer orientação ou encorajamento. Os falsos ídolos, as imagens de esculturas não podem fazer nada. Quem acha que acontece alguma coisa é operação de demônios. São demônios que se escondem de trás das imagens de escultura para enganar as pessoas que não conhecem a Deus. Aquela imagem estática parada, ela nada pode fazer. Tem boca, mas não fala. Não faz alianças, promessas, nem nada disso. Mas o nosso Deus, ele fala conosco. A boca do Senhor, Deus está falando conosco constantemente. Aleluia!
Deus fala por sua palavra, Deus fala através dos profetas, Deus fala através da natureza, Deus fala através das circunstâncias. O nosso Deus, ele não está calado, o nosso Deus, ele fala, o nosso Deus, ele faz promessas, o nosso Deus faz aliança, porque ele é um Deus que se comunica, porque ele é um Deus vivo, e ele espera que nós comuniquemos com ele automaticamente. E aí, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma vez prometeu e não cumpriu? O nosso Deus, ele tem boca, ele fala, ele promete, ele cumpre. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso Deus, ele é tão poderoso e soberano, que pelo poder da sua palavra, foram criados os céus e a terra. Ele disse, haja, e houve, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus, ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 11, olha o que diz a palavra do Senhor, verso de número 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pelo poder da sua palavra, o universo foi formado. Hebreus capítulo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Havendo, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O nosso Deus, ele tem boca e fala. Deus não falou para você? Deus não te fez uma promessa? Então tenha fé, abrace esta promessa, porque ele é fiel para cumprir. Ele é diferente dos falsos deuses, das imagens de escultura, que nada podem falar, nada podem fazer. Aí o salmista, voltando ao Salmo 115, versículo de número 5 ainda, ele diz que tem olhos e não veem. Os ídolos não oferecem proteção nem cuidado alguns a seus seguidores. Os olhos do nosso Deus estão sobre nós e podemos confiar nele. Em Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos de Deus estão contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. Os olhos de Deus estão atentos a tudo o que acontece. Deus, ele não perde de vista. Você que tem uma criança pequena, ela corre e você talvez perde de vista, mas o teu Deus, onde você estiver, ele não perde você de vista, porque os olhos dele é os olhos do Todo-Poderoso. Eu preciso de óculos, mas o nosso Deus não precisa. Eu daqui com óculos, eu tenho que firmar os olhos para discernir o relógio. O nosso Deus não precisa de vir aqui ver que horas são desse jeito, não. Porque ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Salmo de número 32. Olha o que diz a palavra. Salmo 32, verso de número 8.
instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Muitas vezes a gente quer sair das vistas de Deus, sendo que as vistas do Senhor, ela tem o quê? Ela tem conselho, porque Deus está vendo. E como nosso Deus, Ele vê à frente, Ele já diz logo, olha, eu estou vendo que por esse caminho não está legal, não é o correto. Então Deus está vendo lá na frente, com os seus olhos, e através disso, Ele dá conselhos para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Olha o que nos diz a palavra do Senhor mais uma vez. Aleluia. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o males. Aqui nesse versículo Pedro já colocou, logo foi as duas coisas, né? Os olhos e os ouvidos do nosso Senhor estão abertos às súplicas. Então os ídolos, o salmista está dizendo, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. E aí ele continua no Salmo 115, verso 6. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Nosso Deus cheira? Cheira. Nosso Deus cheira. Mas como que é isso? Você está reduzindo Deus? Não, não estou reduzindo Deus. É uma forma didática para a gente entender como Deus age, como Deus pensa. Um pouquinho só, né, que ele deixou a gente tentar entender, né? Aí ele diz aqui o quê? Olha só. Tem ouvidos e não ouve. Tem nariz e não cheiram. Os ídolos não têm ouvidos. Vocês se lembram lá no Monte Carmelo, quando Elias desafia os profetas de Baal? E aí Elias falou assim, não, vocês vão primeiro, faz aí os negócios de vocês aí, faz aí o culto de vocês, o ritual de vocês. E aquele que responder com fogo, esse é Deus. O que responder com fogo, a gente vai dizer que esse é o Deus. E aí os profetas de Baal toparam o desafio, né? E aí foi aquela arrumação a manhã inteira. E flagelando, e se batendo, e se cortando, e gritando, e falando. Aí o profeta Elias, fala mais alto. O profeta Elias, fala mais alto, pode ser que ele está surdo. Ou pode ser que ele está dormindo, pode ser que ele foi dar uma viajada, ele viajou, ele foi dar uma volta. Fala mais alto aí, porque não... E foi aquela coisa toda, aquela coisa toda. Ele falou, agora, ó, a oportunidade de vocês já passou, agora é minha vez, tá? Agora é minha vez. Ele pega aquelas 12 pedras, restaura o altar, unifica aquelas pedras como uma simbologia de que Deus é o Deus de todo o Israel, que Israel estava dividido. E ele prepara, molha a lenha, molha aquele rego d'água que ele fez em volta do altar, molha mais de uma vez, ou seja, deixa tudo encharcado de água. E a gente sabe que lenha encharcada de água não dá futuro, né? E aí, ele pega, imagine, entra na história, viaja na história. Ele pega e ajoelha e coloca a sua cara entre os seus dois joelhos. Ele devia ser magro, né, para fazer isso, né? Mas tudo bem. Aí ele ajoelha, coloca a sua face, e aí ele clama.
Deus, se tu és o nosso Deus, que o Senhor mande fogo e consuma tudo isso. E o que aconteceu? Deus manda fogo, consome todo o holocausto, lambe a água, lambe tudo, e Deus é glorificado naquele lugar. Aí o povo começa, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, não adianta servir os falsos deuses, porque eles não ouvem, eles não sentem nada. E aí, nosso Deus, vocês se lembram da oração de Salomão na dedicação do templo? Ele ora, ele clama, ele pede a Deus, e Deus fala para Salomão e para todo o povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. Verso 15: e agora estarão atentos os meus olhos e o meu ouvido a toda a oração que se fizer neste lugar. Então nosso Deus, Ele está atento ao seu clamor. Quando você clama, quando você ora, quando você chora, Ele ouve. Aleluia. E por que ouvir está junto com cheirar? Faz todo sentido. Porque a oração é como um aroma de incenso suave na presença de Deus. Veja como que a Bíblia, ela é bela. Ela é bem construída. Ela é tudo nos mínimos detalhes. É isso que a palavra de Deus é fantástica por causa disso. Nada está aleatório. Nada está solto. Tem uma coesão e uma coerência. Tem lógica e sentido. É fantástico a palavra de Deus por causa disso. Claro, o nosso Deus, Ele é o mais sábio de todos, né? E aí, Salmo 141, versículo 2, vamos ver. Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda da tarde, ou como oferta da tarde. Seja a sua oração como um momento de adoração, de rendição, que você está buscando a Deus, glorificando a Deus. Orar a Deus não é só me dá, eu quero, faz. Não é assim não. Não é assim que funciona a coisa. É claro que no momento da sua oração, tem um momento de petição. Faz parte. O momento da petição. Mas primeiro a gente começa o quê? Glorificando, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Para lá mais na frente a gente começar a pedir ao Senhor para que Deus faça algo por sua bondade. E a gente viu aqui no Salmo 141, verso 2. Suba a tua presença a minha oração como incenso, seja o erguer das minhas mãos como a oferta vespertina. Então, dando sequência ainda, Apocalipse capítulo 5, verso de número 8, a gente também tem um outro exemplo sobre isso. Apocalipse 5, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. São
as orações dos santos. Então, por isso, vocês se lembram lá em Gênesis, que o pecado de Sodoma e Gomorra chega às narinas de Deus. O pecado, ele fede na presença de Deus. E aí aquilo chegou na presença de Deus como uma coisa desagradável. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, voltando ao Salmo 115, o verso de número 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Assim são os falsos deuses, as imagens de escultura. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não anda. Tem que colocar no andor. Tem que colocar a imagem no andor para poder carregá-la. Sendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem mãos. E que estende para aqueles que clamam a Ele em socorro, que pede a Ele auxílio, que pede a Ele socorro. O nosso Deus, Ele pode operar. Quando procuramos lhe servir, suas mãos são poderosas. Isaías 59, verso 1 diz o que é a palavra de Deus: que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Porém, são as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o nosso pecado, a nossa iniquidade que faz com que Deus tampe os ouvidos ou que Deus não estenda a mão. E nós estamos percorrendo pela Bíblia. Isaías 53, verso 1 diz que quem deu crédito ao braço forte do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, significa uma força poderosa que Isaías está dizendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 6 diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então se humilhe, porque as mãos de Deus são potentes e poderosas. Ele não deixa que o seu pé resvale, que o seu joelho, aleluia, vacile. Ele te sustenta. Deus, Ele tira Israel do Egito com um braço forte, com o seu poder. E diz também que as imagens de esculturas, elas têm pés, mas não andam. O nosso Deus é um Deus que caminha com o seu povo. Nosso Deus no deserto, Ele caminhava com o povo de Israel. De dia a coluna, de dia a nuvem, e à noite a coluna de fogo. Quando a coluna de fogo ou a nuvem andava, o povo de Israel desmanchava o tabernáculo, acampamento e seguia a viagem. Quando a nuvem ou a coluna de fogo parava, o povo de Israel parava e armava o acampamento. O nosso Deus é um Deus que caminha conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você está andando na presença de Deus, Deus, Ele está andando contigo. Deus, Ele está ao seu lado, porque o nosso Deus é Deus de relacionamentos. Se você se relaciona com Ele, Ele se relaciona com você. Se você caminha com Ele, Ele caminha contigo. E Ele tem prazer de caminhar com o seu povo. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. E o interessante é que o nosso Deus nos carrega e caminha junto conosco.
Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se achegue a Deus, Ele se achega. O que diz em Jeremias capítulo 29? Bem eu sei que planos tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejais. Então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei retornar para a vossa terra. Então Deus está dizendo, se tu me buscares, eu deixarei você me achar, porque eu quero caminhar contigo. Aleluia. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus disse para aquele povo: fique na cidade, para que vocês recebam a promessa do Espírito Santo. Fiquem na cidade para até que do alto sejam revestidos de poder. E aí dois camaradas meio desgostosos, meio entristecidos. Poxa, Jesus morreu e agora? E aquela coisa toda. E eles, em vez de ficar em Jerusalém, eles vão para Emaús, para sua casa, para suas casas. E o que eu acho lindo, que o caminho de Emaús é um caminho pedregoso, muito ruim de se andar. E antigamente eles não andavam com os calçados bons que nem o nosso não, irmão. Era precata daquelas mais simples possível. De couro. E olhe lá. E aí estão os dois, né? Poxa, você viu? Oh meu Deus, Jesus morreu e agora? Poxa vida. E aí quem encosta? Aleluia. Quem é que encosta ali na caminhada? Jesus de Nazaré. E aí Jesus vai caminhando com aqueles dois. Estão dois. Aí Jesus, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí, meu filho? Por acaso você não está sabendo, você está desavisado? Tu não sabe o que está acontecendo, irmão? Você não sabe o que se passou? Aí Jesus vai conversando com aqueles dois. E quando eles chegam na casa, aqueles dois discípulos, ele fala para Jesus: entre, fique aqui conosco, já está tarde. Ou seja, não tem segurança, é perigoso, tem ladrões, tem salteadores. Nós queremos que o Senhor... E aí, quando Jesus, ele chega ali naquela casa, que Jesus, ele parte os pães, os olhos se abrem, e eles veem, é o mestre, aleluia, louvado seja Deus. E aí os dois, ou seja, aí os dois falaram assim: rapaz, não é que quando ele falava das escrituras, o nosso coração ardia. Ei, não deixe que as lutas desta vida façam você cegar o entendimento. Cristo está caminhando contigo. Não deixe que o seu coração perca o fervor pela presença do Espírito Santo. E o que eu acho mais maravilhoso é que Jesus, ele pregou o Antigo Testamento inteiro para duas pessoas somente. E aqueles homens, depois que viram que era realmente Jesus, e o que é mais lindo é que Jesus, ele deixa todos os outros que estavam lá e vai atrás daqueles dois que estavam despercebidos e envoltos naquela situação de tristeza. O nosso Deus, ele tem pés e ele caminha e ele anda. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? É que existem duas palavras que se chama transcendência e imanência.
Talvez você pode ter lido isso em algum lugar e não tenha entendido. Mas o que é a transcendência? O nosso Deus, a gente falou no começo, que Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ou seja, o nosso Deus está além da compreensão humana, está além do que é físico, do que é natural. Mas a imanência diz respeito a um Deus que ao mesmo tempo que Ele está lá no alto e sublime trono, Ele está no meio do seu povo. Porque Ele habita em você, que é templo do Espírito Santo, aleluia. Isso que é fantástico, irmãos. E o Renascer Praise, ele tem uma música linda e fantástica que fala sobre isso, irmãos. Eu não sei o nome, mas depois Daniel procurei para nós cantar, para nós louvar o Senhor com ela. Ele fala isso, mesmo Deus sendo tão grande, Ele habita em nós. Não sei se você já ouviu esse hino, mas depois você procura, que é lindo, é fantástico. E diz que as imagens de escultura, ela, som nenhum sai da garganta. Som nenhum sai da garganta. É muda. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Salmo de número 29. Exalta a voz poderosa de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus falava com Moisés no Monte Sinai, irmão, era fumegando para todo lado, era trovão, era relâmpago, era aquelas coisas tremendas. Era Deus falando. Um dia eu estava dormindo e estava aquela chuva de relâmpago e trovão, assim, uma coisa assim fora do normal. E eu estava dormindo, aí eu acordei e falei, só assim, irmão, foi... Deus está irado. E dormi de novo. Eu falei, olha, irmão, Deus, Ele brada os relâmpagos, os raios. Irmãos, Deus, Ele fala, Deus, Ele é poderoso. Amém? Esse é o Deus grande que você serve. Esse é o Deus grande que age em favor do seu povo. Esse é o Deus grande que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus.